Bem, gente, nós vamos partir agora para uma pequena dinâmica que se propõe a ser a reconstrução da bacia do velho. Nós temos em cada subcomitê uma série de problemas e esses problemas, como todos, são os problemas do velho. E aí a proposta é a seguinte: cada subcomitê vai receber uma unidade territorial que não corresponde à sua própria bacia. Os representantes do mesmo subcomitê deverão recuperar a sua unidade territorial. O que significa? Vocês vão receber aí um recorte de uma bacia. Não é a de vocês. Então vocês vão ter que recuperar. E como farão isso? Vocês vão ter 10 minutos, onde vocês, membros de um subcomitê, vão pontuar 3 problemas que vocês consideram os principais da bacia de vocês. Então vocês levantam, vocês estão com um mapa que não é o seus, mas vocês vão pontuar 3 problemas da bacia de vocês. Oi? Na bacia de vocês. Eu sou do Ribeirão da Mata e vou pontuar 3 grandes problemas que eu tenho, os 3 principais problemas. Você está lá com ele. Então, na primeira frase, você senta, anota do problema da bacia a que vocês pertencem, os 3 principais problemas. Aí, quando você chegou aí, você vai procurar nos outros subcomitês quem está com a bacia de vocês. Assim, esse comitê que vocês procuram vai eleger um problema. Vocês vão eleger um problema do que o outro escolheu. Dando um exemplo. O Ribeirão da Mata escolheu 3 problemas. A Arrudas chegou perto de mim e escolhe um daqueles problemas que vocês vão propor uma solução. Nós vamos negociar isso. Nós vamos ter 15 minutos para isso. Para negociar qual o problema, se a solução está aceita, ou se não, se ela é viável. Então vocês vão estar pensando em solucionar o problema da outra bacia. Essa é a primeira fase. A segunda fase a gente passa daqui a pouquinho. Correto? Entendido? Alguma dúvida? Não, vocês têm um bloquinho, não tem? Como cada representante de cada subcomitê vão se reunir, ou seja, vai reunir o Arrudas, vai reunir o Ribeirão da Mata, vai reunir... Então nós vamos elencar 3 problemas de cada subbacia. Quem vai dar a solução para um dos nossos problemas é o outro subcomitê que a gente está com o mapa deles. Então, se o Arrudas estiver com o Ribeirão da Mata, o Arrudas vai propor solução para mim. Nós vamos meter a colher na panela do vizinho. Ok? O objetivo agora é recuperar a unidade territorial de vocês, que está com o outro subcomitê. Para isso, vocês vão ter que problematizar 3 questionamentos, que o outro vai dar a solução e aí vocês vão recuperar. Ok? Então, vamos. Valendo! Valendo! 10 minutos. Já foi distribuída já? Hoje eu acho que eu vou virar o quebra-cabeça e fazer assim. Está analisado, tá, mas eu acho que o pior é o desmatamento. Mas essas estações, graças a Deus, chegou.
Senta aqui, ó. É um exercício mesmo de você tentar entender o contexto do outro, do que está acontecendo e que o seu problema muitas vezes não é só seu, né? A gente compartilha disso com diversos contextos. E existem o nosso mapa, são das unidades territoriais estratégicas que está sendo proposto, justamente no sentido que existem unidades que ainda não têm subcomitês e qual que é a importância do subcomitê para o desenvolvimento da bacia, fortalecimento dele e uma gestão de recursos hídricos realmente efetiva. Então, assim, a montagem do quebra-cabeça é mesmo uma provocação para as próximas discussões que vão seguir agora com o Rogério, que é das unidades territoriais, que é do plano diretor, que procura abranger exatamente essa diversidade da bacia, né? Todos esses contextos. E aí eu queria abrir mesmo 10 minutos para quem quiser falar alguma coisa, mas não no sentido de resolver problemas, mas de refletir sobre as próximas temáticas que estão previstas aí no programa que vocês receberam. Alguém vai querer falar? Eu vou. Olha, além de perceber que os problemas são os mesmos, eu percebo que as soluções muitas vezes são parecidas, mas que exigem também muito mais empenho e foco. Eu fico muito com essa percepção, que os problemas podem ser bem parecidos em todas as bacias. Mas que muitas vezes, como nós estamos três, é difícil de você linkar na realidade quais são os problemas. Senti também observando não só os grupos que eu negociei, mas outros que eu parei rodando e observando, como é difícil realmente a gente conseguir focar quais são os problemas da bacia. A gente confunde solução com problema, a gente confunde um problema que ele tenha várias facetas. Vou dar um exemplo do problema de parcelamento do solo. Ele acarreta uma série de outros problemas. Ele vai linkar com biodiversidade, ele vai linkar com levar estrangeiros que não conhecem o território, ele vai linkar com um monte de problemas. O que eu vejo nós estamos propondo a ser gestores de um território chamado bacia hidrográfica, aqui representando subcomitês de bacia, mas muitas vezes nós não conhecemos os reais problemas. Eu vou dar um exemplo que eu tive que negociar com o Cacoaraçu. Eles têm uma série de problemas lá que são inclusive inerentes à consequência do vetor norte, onde o foco é a bacia do Ribeirão da Mata e que vai refletir lá. Eles têm conhecimento de parte dos problemas e tem muito mais aqui. Então há uma necessidade de se estudar muito, de se preparar, de adquirir conhecimento, nivelar conhecimento e arranjar um foco. Eu acho altamente interessante, por exemplo, se a gente pudesse agora, tivéssemos tempo para sentar e aí todo mundo levantar seus problemas, listar esses problemas como um todo, a gente veria, unificá-los e tentar buscar soluções, criar objetivos aí, foco, prioridades e buscar uma solução conjunta. A gente veria que nós somos, na realidade, igual as formiguinhas, só que correndo dos grilos, ainda sem descobrir a força que tem, cada um por si, correndo para os seus lados, mas ainda sem a visão. E isso também aumenta a responsabilidade do CBH Velhas, enquanto o órgão gestor, mãe, pai ali, em saber nos unir, saber criar objetivos comuns, saber identificar os mais importantes e as prioridades. Inclusive porque tem um problema que não está na nossa alçada a responder. A solução está em outras esferas. Nós, enquanto cidadão, podemos interferir nestas outras esferas. Não quer dizer que nós venhamos conseguir a solução nas outras, mas é lá que às vezes a gente tem que atuar. Mas aí, será que a gente está atuando como cidadão ou como representante do subcomitê? É isso que eu tinha para pontuar. Quem mais vai falar? Bom dia a todos. Três pontinhos que eu vou levantar. Primeiro, concordo com o que o Procópio falou, quer dizer,
vamos compartilhar mais os nossos problemas, principalmente com o pai, porque às vezes eu fico com um problema remoendo e não consigo resolver, e se eu consultar o pai, a gente não precisa ter vergonha de consultar o pai, não. Eu tenho um problema e como é que eu posso dar solução para isso? Vou citar o exemplo, por exemplo, de nós estávamos lá com o Jequitibá. Eles, por exemplo, vamos supor, Sete Lagoas tem 4 ETs que eles não sabem se funciona ou se não funciona, qual é a capacidade, o que eles operam. Aí eu disse a eles, já que vocês têm problema lá, por exemplo, para perguntar lá, pergunta para o pai, que o pai pergunta para eles. Tem muito mais força quando eu venho, quer dizer, porque para o pai saber, eu tenho que demandar a ele. Eu demando ao pai, que o pai demanda ao gestor público, que é muito mais fácil, porque se eu ficar batendo com o gestor público, ele vai falar assim, não, é a chata, todo dia está aqui agarrada no meu pé. Agora, se é lá, não, é lá uma entidade que está perguntando. Isso é um problema. Como é o problema, por exemplo, da questão do parcelamento? Se você tem uma coisa que você quer impedir, joga isso para o pai e para os irmãos que estão próximos, para você, por exemplo, vamos supor, a Serra tem isso, tem aquilo, quer fazer um condomínio de luxo, vai destruir tudo, vai não sei o quê. Olha, a boca do trombone é a melhor coisa, a melhor arma que nós temos. Eu vou dar um exemplo para vocês, o seguinte, eu moro na Serra da Piedade, eu, Areli, moro em Caeté, e nós conseguimos um grupo que eles chamavam de xiitas, de não sei o quê, e dizia que a gente jamais fecharia uma mineradora. Ela está fechada desde 2005. E era um grupinho pequeno. Mas o que nós fizemos? Nós colocamos a boca no trombone. O maior aliado que o meio ambiente tem é o Ministério Público. Não tenha vergonha de demandar ao Ministério Público, porque ele só vai fazer se você demandar. Faça isso oficialmente, com correspondência, denunciando, porque a partir do momento que você denuncia, você tem uma arma, o Ministério Público tem uma arma para pedir informação, para saber. Porque na hora que o Ministério Público manda uma cartinha para qualquer órgão, todo mundo já fica arrepiado. Poxa, eu estou cometendo um crime, ele vai me prender. Então, não tenha medo de demandar. Se o Ministério Público da sua região, da sua cidade, ele não funciona, porque às vezes acha, meio ambiente não é problema. Você demanda a Procuradoria do Ministério Público em Belo Horizonte, Timbiras, qualquer coisa, é fácil de achar. Demanda para lá, ou então faz o seguinte, eu faço assim, eu sou ameaçador, então eu mando para o pai com cópia, para o prefeito, para o gestor, para não sei o quê, para todo mundo eu coloco o seguinte, eu estou comunicando ao Ministério Público e estou dizendo para fulano, para fulano, para fulano, para fulano, que eu estou demandando isso, porque aí todo mundo vai falar, eu vou ter que fazer porque ela já disse para o maior. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de fazer isso, não, porque denúncia só pode ser denúncia infundada. Se eu tenho um problema, igual, por exemplo, vamos citar, Sabará. Sabará não faz tratamento de esgoto. Não faz tratamento de esgoto por quê? Porque a prefeitura acha que a população não tem que pagar pelo tratamento de esgoto. Porque se eu cobrar para fazer o tratamento de esgoto, eu perco o voto. Mas eu esqueço de comunicar para a população que eu tenho um problema de saúde pública. Que o problema que eu vou resolver com o pagamento do saneamento básico, eu vou diminuir com a questão da saúde. Além de eu ter o rio, porque esse problema, ele manda a merda morra abaixo. Ele sai dali, já cai no velhas, que cai não sei o quê, e vai embora. Como diz o outro, é merda rolando. Então, eu deixo de resolver o problema meu aqui e eu vou jogando esse problema para frente. Eu já disse, se você, prefeito não te atende, vá lá, fotografa um tumulão daquele jogando dentro do rio e manda para o Ministério Público a foto com a coisa. É crime, gente. Tem que ser preso a pessoa que joga merda no rio. Eu, inclusive, já disse para ele que era para prender, por exemplo, uma vez o presidente da Copasa. Porque ele que determina que joga dentro do rio. Porque ele cobra para coletar e não faz o tratamento. Tem que se fazer. Cobrando ou não cobrando, tem que se fazer. No rio não é local de jogar, não é coisa para jogar, nem fezes,
nem móveis, nem sofá, nem nada. Porque todo mundo acha que o rio é lixeira, e não é. Você viu, fotografa e denuncia qualquer um. Porque a denúncia é a nossa arma. A única arma que nós temos, que infelizmente, olha, você vê como nós somos pouquinhos para defender uma bacia. Mas se nós pudermos trabalhar com esse pouquinho, e a gente compartilhando com cada um, com certeza nós vamos ser fortes. Porque essa mineradora, que era um bandinho de xiita, está fechado desde 2005. E lá tinha Vale, Belo, Veieiro, todo mundo estava lá. Todo mundo brigou, todo mundo espelhou, mas o grupinho de xiita conseguiu vencer. E nós somos capazes de vencer a partir do momento que a gente denunciar. Temos que denunciar a justiça, ao Ministério Público, a todo mundo. Não é entrar com ação, não, que a ação não resolve nada. Então, a gente quer agradecer a participação de todo mundo, tanto na frente quanto no grupo de discussão. E agora a gente vai abrir a palavra para o Rogério falar das Então, ponto. A Lila me chamou a atenção aqui, ela assim, mas Rogério, você já estão discutindo unidade territorial estratégica? Aí ninguém apresentou o que é isso. Dentro da linha do planejamento, como é que você começa com o conceito e nem fala o que é, né? Mas foi uma provocação inicial ali para as pessoas terem um contato inicial com os territórios, que a gente está chamando de unidade territorial estratégica. E a ideia agora o item é exatamente trazer isso. A ADN está aí? Põe só o conceito do que é, por que a gente está fazendo isso, que eu acho que vai ajudar. A ADN é a deliberação do comitê. Vai ser voltado agora dia 9, na reunião dia 9 da tarde em Belo Horizonte, que isso é uma das minutas, é uma ADN para ser, espero, aprovada pelo comitê, né? Então tá bom. Ela define as unidades territoriais estratégicas do comitê. Então, vamos continuar, porque ela vai se auto-explicando. Aí o comitê usa suas atribuições, considerando a lei 1399, a lei das águas mineiras, e a 9433, a lei federal das águas. Importante é isso aqui, ó. Institui a gestão de recursos hídricos, que a gestão de recursos deve ser descentralizada. Então, para a lei, então nós não estamos fazendo nada na ilegalidade, né? Para um pouquinho, por favor. Então, e contar com a participação do poder público, então os 3 segmentos. Então é isso que nós estamos fazendo com os subcomitês. Considerando a ADN dos subcomitês 02/2004, que permite a criação, alterada pela 01/2009, e considerando a necessidade. Então isso é uma minuta, foi proposta, foi aprovada na CETIL e na CTPC, na Câmara Técnica de Planejamento e Controle, projetos e controle. Então nós temos a reunião das 2 câmaras. Essa minuta foi discutida e chegou nesse formato, né? Necessidade de quê? Estabelecer unidades territoriais estratégicas para auxiliar no planejamento e a gestão da bacia do Vence. Por que tem a necessidade? Nós começamos a criar os subcomitês. Quando foi a ADN em 2004, a gente começou a pensar só nas bacias, eu vou chamar bacia perfeita, a bacia, exatamente a bacia do rio. Então quando esse rio vai chegando no Rio das Velhas, depois eu vou mostrar no mapa, aí sempre sobra aqueles pedaços que estão, a água está caindo direto no Rio das Velhas, os colinhos pequenos. Não dá para você criar um subcomitê, mas se você juntar eles todos, aí você já tem uma área maior. Aí alguns municípios chegavam para a gente assim, olha, como é que Santa Luzia vai participar de um subcomitê? Santa Luzia não tem um rio principal assim. Tem córregos que hoje tem um grau de contaminação, de população, tudo mais. Então, essa é uma necessidade. Então, nessa discussão dos projetos também, alguns municípios, tipo Riacima, que eu lembro que é o Carlinhos, não pôde vir, falam assim, Rogério, mas e eu? Como é que eu vou participar de um comitê? Né? Então nós somos, assim, alguns já estavam contemplados e outros estavam fora. Então, a necessidade nossa é essa. A gente oferecer aos atores sociais da bacia, aqui tem um território que pode ter um subcomitê ou pode ter projetos, que a outra deliberação depois dessa, se não existir subcomitê, você ainda pode ter projeto. Você junta lá, vamos dizer, faz uma proposta de projeto, ter mais
município, para a gente poder integrar os municípios, e aí isso pode virar um projeto daquela unidade territorial. Orientar a delimitação territorial dos subcomitês vinculados ao VERAS, essa DN, essa territorialização vai orientar. Então, olha só, aqui pode ter subcomitê, ali, né? E também induz a gente a ir atrás. Então, assim, a gente fica assim, vamos criar o subcomitê do Ribeirão Onça, tem um Onça lá que passa em Cordisburgo, mas do lado do Onça tem um outro Ribeirão que estão mais ou menos similares. Então, não dá para fazer dois subcomitês. Então, a gente já propõe a realização, a criação de um subcomitê. E uma coisa que o item 5, não, o item 4 ainda, não, o item 3. Incorporar o plano diretor de recursos da bacia do Rio das Eras, diretrizes que propiciem a descentralização das ações de planejamento. O que isso quer dizer? Então, o próximo item da pauta nossa aqui é plano diretor. Lá nós vamos discutir plano diretor, atualização do plano diretor. O plano do VERAS de 2004, ele contemplou assim, estava o alto, médio e baixo. Eu tenho sempre o exemplo do médio Rio das Eras. De um lado você tem o Cipó, do outro lado do médio você tem o Ribeirão da Mata. Quando você fala que o Ribeirão da Mata é semelhante ao Cipó, não tem como comparar. Pode ser geograficamente, fisicamente, mas também de ocupação, de problema. Então, não dá para simplificar que o médio Rio das Eras tem uma certa unidade, assim, né? Uma identidade parecida. Não, isso é uma diferença. Por isso que nós estamos trabalhando. Nós queremos trabalhar com o plano de trabalho com aquelas unidades, preferencialmente, ou então até agrupando algumas, mas inicialmente aquelas, para poder você discutir os problemas daquela unidade, que foi o exercício que vocês começaram a fazer, e esses problemas, esse diagnóstico entrar no plano. E não você falar assim, o alto Rio das Eras, onde que é isso? O alto ainda tem um grau de identidade. Mas você vai descendo, já não dá mais para falar que o alto são o quadrilátero ferrífero, as mineradoras. Ele tem uma certa unidade assim, mas você vai descendo, já não dá mais para fazer isso, né? E mesmo dentro do alto ainda tem diferenças, né? As nascentes, o Itabirito, o Gandarela, né? Águas do Gandarela, os nomes já estão propostos, depois a gente vai ver. Bom, então, a outra coisa, o item 5 ali, subsidiar a aplicação dos recursos. Quer dizer que a gente agora pode dizer, vamos trabalhar com essas unidades, e essa discussão das unidades pode nos ajudar na distribuição dos recursos da cobrança. Quer dizer, o que a gente falou no dia da abertura aqui ontem? Vamos começar os projetos dos subcomitês das subbacias. Então, para cada subcomitê tem um projeto, ele pode demandar um projeto. Aí esse projeto gera outro projeto, outro gera um projeto. Pode ser. Essa divisão, essa unidade territorial dela, a concepção da divisão dela ainda é dentro de uma situação de bacia do lugar? Ou ela está... Tá bom. Então, tá. Depois o Daniel está aqui, que é do geoprocessamento nosso. Nós fizemos isso aí juntos. Então a gente foi agrupando com alguns critérios. Então, na hora que mostrar o mapa, a gente explica um pouquinho. Quer dizer, já não dá mais para trabalhar só com bacia perfeita. Você tem que agregar esses territórios que sobram. Tá? Aí eu mostro um pouquinho. E aí eu acho que é um pouquinho. Então fica definido o conceito de unidade. Unidade territorial estratégica refere-se à área hidrográfica, bacia, grupo de bacias ou subbacias homogêneas. Quer dizer, então a gente tem uma do lado da outra. Você pode ter 3 subbacias que correm assim e chegam no Rio das Eras. Bacias hidrográficas contíguas, com características naturais, sociais e econômicas similares. Iguais não vai ter jeito, mas similares a gente consegue ter uma agregação parecida. Outro critério, em nenhuma delas tem só o município. Então, o Jaboticatubas na versão original, ele era só o município. Essa é uma distinção, o município não está, o trabalho fica dificultado. Então, a gente sempre está agregando, ampliou a área e agrega outros municípios. Que isso para nós é interessante fazer os municípios dialogarem para problemas comuns. Acho que pode ir no artigo 2º. Aí, ó, e aí teve algumas unidades que tiveram a sua área modificada em função. Então, assim, o Arrudas pegou um pedacinho ali lá de General Carneiro que estava caindo direto no Vélez, mas que está tão próximo que ali o problema é muito parecido. Tecnicamente está um pouco fora, mas ele agrega os problemas. Tá vendo? Você gosta de entregar as coisas ali, certo?
Ribeirão Arruda, esses tiveram alguma modificação no território pequena, né? Acho que teve maior foi Todos são Onde é que está o Jaboticatubas aqui? Que eu não tô vendo. Jaboticatubas, na verdade, ele foi 12. Não, aqui, ó. Não, aqui, ó. Os que tiveram modificação. Entendeu? Tinha que estar aqui, eu acho. Ele é novo. Mas então tá. Depois olha isso. E aí o artigo 4 fala assim: o CBHVERS, a Peixe Vivo e os subcomitês deverão adotar, no que se refere à produção de documentos, os territórios estabelecidos no anexo dessa deliberação normativa. Então, assim, os documentos agora nós passam a referenciar esses territórios. Não ficar assim, a gente não pode mais trabalhar, nós temos que fazer um esforço de trabalhar os documentos, os estudos, tudo que a gente vai fazer nessa territorialização. O que isso representa? Acho que já encerrou, né? Acho que sim. Olha lá. Ele ligou, ele está previsto para encerrar. Bom. Põe o mapa assim, por favor. O Isidoro continua dentro do 11. Só que eu queria lembrar uma coisa que a gente pode estar olhando isso, porque o Isidoro, quando você coloca a parte no onça, já está lá perto da onça, já está dentro do lugar. Então, assim, é bom a gente pensar nisso assim, mas José, o Isidoro é um afluente do onça. Está dentro da unidade territorial onça. Tá bom? Mas o Isidoro é afluente do onça. Então, tecnicamente, ele já faz parte do onça, né? Não, mas isso aí está contemplado. eu estou falando extensão. Mas não vai ter o subcomitê do Isidoro. Nós não vamos falar o subcomitê do Isidoro. Eles vão criar até uma outra regional, né? Não, mas isso para nós não vai fazer diferença. Outra regional da Prefeitura de Belo Horizonte não vai fazer diferença. A bacia do onça é praticamente o Isidoro está dentro. Bom, o que isso representa em termos de uma outra característica da discussão da atualização do plano? Deixa eu só responder, eu lembrei que tem que responder. Você tem algum... Aqui, ó, esse daqui, o 4. São 3 afluentes. Não estão bem detalhados ali? Tem 3 afluentes, um do lado do outro. Aí, e as contribuições diretas. Ele acaba tendo uma unidade, que é aquela região que a gente chama Águas da Moeda. Quer dizer, que vem as águas que descem da Serra da Moeda. Do lado oposto, o 3 já é... Deixa eu subir o mapa um pouquinho, o pessoal ver, para você mostrar onde é. O 4 é o Águas da Moeda, as águas que descem da Serra da Moeda. Porque tem 3 córregos com um nome, cada um com um nome, então o nome do subcomitê fica imenso. Então a gente chegou a acordo de ser Águas da Moeda. Do lado oposto, que é o 3, já é as águas que descem da Serra do Gandarela. Então está batizado de Águas do Gandarela. Então, Águas da Serra do Gandarela. Tá vendo assim? É um jeito das pessoas associarem. A gente não pode criar um nome do nada. Então a gente fez um esforço de ter o número. Olha, o que é desse negócio? O que é isso? Volta lá. O número 1 está apelidado de nascente, onde está nascendo velhos. E o número 2 já tem um afluente de porte, que é o Itabirito. Tá vendo? Então a gente julgou com esses nomes um pouco a identidade que a gente já conhece com as pessoas. Isso não vai ser aprovado. Só teve uma que ficou sem nome. Diga. Vem? Não. O 1 não tinha nada definido. O 1 tinha 3 cortes principais. O Rio da Zero da sua nascente, aí tinha o Rio Maracujá e tinha o Rio do Funil. 3 rios principais. Não dá para fazer 3 como é que diz? Subcomitês. Então nós agrupamos os 3 que estão nas cabeceiras do Rio das Ervas. Aí depois o primeiro que aparece de porte seria o Itabirito, que é o número 2. Olha, a dimensão da bacia do Itabirito é parecida com esses outros 3 que eu citei primeiro. Nós agrupamos os 3. E na unidade número 1, que chama Nascentes, tem um pedaço do município de Itabirito e um pedaço do município de Ouro Preto. Aquela regra assim, para não ficar só o município. Os subcomitês que tinham só o município não funcionaram. A gente acabou não funcionando, sabe? Se o município sai do subcomitê, esvazia ele. Então a gente consegue conciliar isso. Isso é uma coisa. Ok. Desce, vamos para a parte baixa um pouquinho?
para mostrar para o pessoal, nós estamos na parte de baixo. Não, mas joga um pouco para cima, por favor. Tá bom. Nós estamos aonde? Nós temos Augusto de Lima ali, no 21, tá? Nós temos um rio aqui que chama Rio Par. Par, é o 20. É esse aqui. Esse é o Rio Parque Grande, que tem o Rio Pardinho, que é afluente dele, Parque Pequeno. Ó, só para identificar ali, o 20 é o Rio Pardo, o 21 é o Curimataí, o 22 é o Bicudo. Tá vendo como é que nome é importante? Se você brigando comigo, fica botando legenda, número, assim. Número 22 é o Bicudo. O 23 seria o subcomitê Guaicuí, que é a barra do Guaicuí, a Foz, e Guaicuí é o nome indígena. Então, assim, é um nome que a gente falou, porque não dá para fazer Laçance, Vaza da Palma e Pirapora. Mas dá uma confusão, né? Quer dizer, isso não tem a ver com. Então, o nome dele a gente batizou de Guaicuí, que é a Foz do Rio. Lá na Foz está a barra do Guaicuí, a barra do Guaicuí. Então já tem esse nome, tá bom? Esse documento vai ser votado no dia 9 agora, na reunião, já foi encaminhado aos conselheiros, tá? A gente caminha para vocês. Tem um sem nome, Rogério. Tem um que é sem nome. Aí esse 14 aqui, que é só uma coisinha, ele tem o cipó está no 17, mas é esses córneozinhos que passam ali, que caem direto no Vélez, que passa a principal cidade é Santana de Pirapana, que está nesse território. Lá no final tem um pedaço de Presidente Celino. Então eu, sinceramente, eu não sei qual nome seria. Vamos deixar na hora que se criar esse grupo, as pessoas definirem qual seria a identidade, né? Não, mas espinhaço é o cipó. Esse já não é espinhaço, esse aqui é cerrado. Talvez fosse o cerrado, assim, né? Quem conhece aí poderia. Acho que as pessoas da região vão dar. Caberá o esmero e decidir, não nós da A gente sugeriu uma série de nomes que se for criado, pode até ser que modifique, mas foi em função da identidade que a gente já conhece. Ok? E foi aquele exercício que fizeram ali, né? Mais alguma coisa, Daniel? 8 ali. Não seria conveniente, por exemplo, igual você falou aí, você falou de Cipó, não sei o que, Sabaracaité, colocar dentro desse mapa o nome dos rios para identificar 12, 13, 14, 9. Bom, você colocar, por exemplo, o nome pelo menos do principal, por exemplo. O principal rio, né? Cipó, Taquaraçu, porque aqui, por exemplo, a gente tem um monte de coisa passando aqui, mas não sabemos. Daniel vai responder aí, só respondendo a Hilda, todas essas unidades territoriais posteriormente vai ter um mapa específico dela. Então você vai ter um detalhamento maior das informações contidas no mapa. Então qual que são os rios principais, os principais afluentes. Então, enfim, aí vai ser cada um delas vai ser detalhado. Então, Aí eu entendo, mas, por exemplo, para essa reunião de sexta-feira, primeiro a gente cada unidade 23, quer dizer, qual é o rio que você falou aí? 23, eu acho que é o Bicudo, né? É o Guaicuí, na verdade é a... Eu na verdade não sei de nada, não conheço nada disso, não sei de nada disso. Talvez se colocar pelo menos desse mestre que tem aqui, essa coisa. Tá bom. Ok. O Tomás ali também. Essa nova divisão, ela abandonou as vertentes, as divisas de drenagem de bacia? Não abandonou, por exemplo, ela não abandonou, ela incorporou um pouco mais de alguns trechos de bacias vizinhas ou bacias, aquelas pequenas bacias que caem diretamente no Rio das Eres. E não tem um rio assim que você seja mais conhecido, né? Por exemplo. Subbacia dela. Abre aqui. Qual? Eu vou abrir aqui para exemplificar aqui. Tá bom. Esse é o Jequitibá que você conhece lá. Rio Bicudo, vamos pegar o exemplo do Rio. Deixa eu pegar aqui um que está mais na apresentação. Aqui, ó. Tinha apresentação? A primeira proposta aqui, que foi já uma deliberação que da qual modificou o território do Águas da Moeda. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. Então aqui é a proposta, né, da qual ela pega as três principais bacias aqui, que é o Cardoso Cristais, Ribeirão Macacos e o Rio do Peixe, né? E aqui, entre essas subbacias, essas principais, você tem aqui, em vermelho aqui, várias contribuições diretas.
né? Aqui então está o Rio das Velhas aqui passando, né? Dividindo a imagem direita e esquerda. E entre essas principais bacias existem essas contribuições diretas. São os corguinhos, né? São os corguinhos, né? Então a gente conseguiu, a proposta é justamente isso, pegar principalmente, você não abandona aqui o limite das subbacias principais, né? Então esses limites eles são respeitados, né? E você faz uma agregação. Então você pega esses pequenos afluentes diretos do Velhas e faz uma agregação. Então isso ocorreu não só aqui mas aqui, ó, esse aqui é um exemplo do subcomitê, na verdade da UTE Nascentes. Mais a parte de baixo. Vou pegar o outro aqui. Por exemplo, o Aipar. Vamos lá. As cores aqui, elas indicam os municípios, né? Aqui talvez aqui na projeção aqui não dá pra gente ver. Mas aqui você tem umas contribuições diretas aqui, da qual foi agregada a subbacia do Rio Pardo. Deixa eu complementar. A divisão original não incorporava todos os córregos da bacia. Não havia divisão original. Existia assim, nós fomos adotando, criando os subcomitês da subbacia exatamente. Então quando ela chega no Rio das Velhas, ela afunila, né? Assim, afunila. Aí aquelas pedaços de território que estavam próximo à foz, ficavam sem ter território. Então nós incorporamos isso agora. Essas unidades novas para a divisão da bacia. Sim. Aí já não é subbacia, é conjunto de subbacias. Isso, agregação de subbacias. Então tem assim, um exemplo aqui, finalizar. O rio principal está aqui, assim, ó, correndo ali. Correndo aqui. Ali. Ó. Aí tá vendo o corguinho aqui, ó? Córrego não sei o quê. Esse córrego aqui, ó. Aqui, ó. Ele está fazendo parte dessa unidade. Dessa unidade. Falou? Não, já deu. Já está fazendo parte dessa unidade. Então antes ele estava fora. Então você tinha assim, quem cuida dele? Vamos dizer assim, não tinha quem cuidasse. Agora essa unidade aqui, o subcomitê correspondente à unidade, é responsável também por esse corguinho que sobrou ali. Quer dizer, ele está dentro do território dele. Não é uma bacia perfeita, mas é uma bacia grande, mas as pequenas que estão ali, então fazem parte. Então esse é o caso. Tem casos que a gente manteve, conseguiu manter. Então você manteve o curso principal hoje, e aí o que sobrou ali deu para fazer uma unidade em função do tamanho. Tá bom? Acho que só mais uma. Tá, só para concluir. Toda a água que cai nessas unidades territoriais, nós vamos drenar do córrego principal, sim. Elas vão ter aquele gerenciamento ambiental de nossa cidade. Então podemos explorar, saber o que está. Tá bom. Só para. O que ele está falando assim? A nossa proposta, só um minutinho, só para não perder. O que ele falou? A nossa proposta é assim: trabalhar cada unidade territorial num plano diretor. Quer dizer que a nascente vai entregar uma água com qualidade tal. Aí você tem uma unidade territorial de um lado e vamos dizer outra do outro. Então essas duas vão ficar, ao final das duas, a água vai ter alterações, que é responsabilidade dessas duas, vamos dizer assim, que vão entregar para a próxima. Então a gente vai fazer um monitoramento focado nisso. Então a cada unidade territorial, a cada afluente principal, você tem um monitoramento antes e depois dele. Monitoramento de qualidade da água. Então, vamos dizer, aquele afluente recebe a água do Rio das Velhas com uma qualidade X. Ele entregando a água dele, se tiver boa, pode melhorar do Velhas. Ou pode piorar. Então, tá vendo? Então a gente consegue relacionar e ter o monitoramento dele também. Você consegue relacionar o que você recebeu, o que você entregou e o efeito disso a seguir. Então você teria 3 pontos, resumidamente falando. Essa que é a ideia que a gente está querendo colocar no plano. Então assim, qual que é a meta, por exemplo, do Jequitibá, que é macio? Jequitibá vai, na hora que o Rio das Velhas está chegando, antes do Jequitibá, vai ter uma qualidade de água. Na hora que o Jequitibá entrega as águas, ele passa a ter uma outra qualidade. Então,
Aí você monitora a água do Jequitibá chegou, a água antes e a água do Vélez depois. E aí você começa a discutir. Então, o que seriam as ações do Jequitibá para ele não prejudicar ou ele ajudar o Vélez? Tá vendo? É isso que nós estamos querendo colocar em cada unidade territorial. Quer dizer, agora imagina um que está toda a margem. Então, o tipo de contribuição dele já não é um ponto. Cada corguinho daqui ele desce com uma qualidade. Então, é difícil você monitorar cada córrego. Então, você vai monitorar no início e no fim. E vai estimar o efeito desses pequenos córregos. Tá vendo assim, um pouquinho... A ideia nossa de plano diretor, de trabalhar com os afluentes, é nessa linha. Então, o plano de... Eu já estou antecipando o assunto, né? O plano de 2004, o que ele fez? Ele falou alto, médio e baixo, e depois ele criou essa ideia de meta 2010 na região da meta, que era muito região metropolitana. Mas aí eu acho que a gente deveria agora, é como se estivesse detalhando, vamos trabalhar o Arrudas, o Onça, cada um tem que entregar uma água com qualidade tal. Aí nós vamos discutir os problemas de cada um. Porque senão fica aquele problema assim, da região metropolitana, a região metropolitana não é Rio, tá vendo? Eu tenho que trabalhar na região metropolitana, o Arrudas, não. Aí quando chegar aqui embaixo do Curimataí já vai receber um rio com uma qualidade tal, e aí ele entrega outra. Então qual que é a meta, ou o dever de casa, vamos colocar assim, do Curimataí? É continuar ajudando o Vélez, né? Porque às vezes ele está melhor. Aí vai que o Vélez é melhorando, o Curimataí começa a entrar num processo de degradação. Então a gente tem que chamar atenção para o Curimataí não entrar nesse processo. Ok? E isso está previsto. A gente pensou um pouquinho nisso. Tá bom? Tinha outras pessoas querendo falar, se tiver o Procópio e a Clarice. Rogério, eu senti... O microfone continua solto à toa aqui, né? Desculpe criticar. Vamos ser bem objetivo para encerrar essa Desculpe criticar, eu achei que você foi infeliz na colocação, que criou-se muita dúvida aí. Inclusive, assim, por que uma prefeitura só não funciona? A razão é muito simples, que eu acho que esses parâmetros pelos quais foram embasados, eles tinham que estar muito bem explicados em primeiro momento. A leitura da DM, ela esclarece sem esclarecer. Ela teria que ser interpretada, lida e pensada. Mas, por exemplo, um caso que eu vou dar de exemplo, que acho que serve para entendimento. Foi criado o Comitê de Bebedouro. O Bebedouro fazia parte da gestão do Ribeirão da Mata. Aí nós vimos que, pelo foco de desenvolvimento do vetor norte, a questão em Lagoa Santa era um problema sério, porque tudo estava acontecendo em Lagoa Santa, e aí o Comitê do Ribeirão da Mata não conseguia dar conta, começava a ser puxado só para resolver problemas de Lagoa Santa. Então, um interesse local, de onde tinham dois afluentes diretos do Vélez, que era o caso do Córrego do Bebedouro e Córrego do Jaque. O Lagoa Central foi uma pressão local, porque as pessoas enxergando o próprio umbigo, quem morava na beirada da lagoa, nunca entendeu a Lagoa Central como parte do córrego do Bebedouro. Ela é parte ela não é um corpo hídrico sozinho, ela faz parte de um sistema hídrico. Só que aí gera um problema, só tinha a prefeitura de Lagoa Santa. Resultado, a prefeitura está fazendo o jogo dela, não o jogo de gestão do território. O Jaque era outro córrego lá dentro, só tem a prefeitura como poder público atuante e com voz para fazer isso. Por um outro lado, toda a região do Carche, das águas subterrâneas, que poderia ser até ampliado, até Codiguba, até mais, mas assim, toda essa região fica com características e políticas específicas de um território que não tinha jeito de ser gerida. A gente, o subcomitê do Mata está fazendo isso. A lei prevê, como ele está usando a lei, para poder fazer essas unificações de bacias contíguas, uma ao lado da outra. A lei 9433 prevê isso. Só que aí acontece o quê? Nós passamos a ter os mesmos municípios discutindo, a gente discute aqui, discute ali, discute lá, o que é na realidade uma unidade territorial. Aí assim, a proposta é muito inteligente, porque vários córregos ficavam sem comitê. Ou então você pegava as mesmas pessoas, os mesmos órgãos, as mesmas instituições para discutir o mesmo problema em lugares diferentes. Então é isso. Claro, pode, uma outra questionamento para surgir, não, mas podia aquele outro córrego ter. Isso é um estudo que eles estão fazendo, é uma proposição que o Vélez está fazendo, que gastou tempo pensando nisso.
difere um pouco da divisão da bacia hidrográfica, mas pode ser a solução de gestão, porque senão iria ficar um monte de buracos no Velha sem ter gestão. Aí, se esses buracos vazam, é aonde que iria atacar, como que iria ser? É o CDH Velhas que vai apitar lá ou que o ator local? Então, é uma forma de solucionar isso. O bebedouro já virou um imbróglio. As pessoas só enxergam a Lagoa Central. Quem está no comitê é só os atores do entorno da Lagoa Central. O resto não importa. Então, o resultado: consegue uma negociação, a não ser que também você pulverize as forças políticas e partidos. Só para isso, assim, o caso do Riachinho é um caso de, eu não sei onde é que você viu infelicidade lá, não, mas deixa pra lá. A bacia era tão pequena, estava dentro do município, que no final a gente cresceu, virou o cipó. Quer dizer, vamos pegar outros municípios, quer dizer, não funcionou. Quando já tem Codema, tem mais um conselho dentro do município, no final. O Riachinho Cipó era um afluente do Cipó, né? Estava dentro do município todo. Então ele nem contemplava o território do município, não agregava um município com o outro, não fazia a discussão. Aí o cara acabou, não funcionou. Quer dizer, não é porque só houve má vontade no município. O município já tinha dinâmicas próprias. Quando você põe mais municípios, você cria outra dinâmica de discussão que não é comum. Não existe. Eu esqueci o nome dela. Clareza. Mas nós estamos gravando, né? Vai gravar. Só para poder entender uma coisa. Cada território, unidade de território, vai ser um subcomitê. Pode ser. Não vai ser obrigatoriamente. Se achar prefeito de planejamento, nós podemos trabalhar numa daquelas bacias sem existir subcomitê. O plano diretor pode começar o território e tal. Mas pode ser que não existe subcomitê, pode ser que não tenha pessoas, tenha só pedra, né? E água e água. Sim, exagerado. A minha pergunta: tem municípios então que vão participar de duas unidades de território? Pode ser. Em dois subcomitês? Pode ser. Já existe isso. Salará, por exemplo, está no Arrudas e está no Caeté Salará. Belo Horizonte está em dois. Tá, porque não tem jeito, é esse o jeito. Nossa divisão não é municipal. Sim. Ok, gente, pode passar para o próximo passo. E estou convidando todo mundo que puder, está na reunião dia 9, vai ser às 14 horas, na antiga sede do SEMAD, na Rua Espírito Santo, 495, quarto andar, onde funcionava a SEMAD antigamente. E a FIAN também. Bom? Hein?